Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Hoje nós começamos mais uma semana e hoje nós vamos tratar do assunto o que fazer quando a raiva bate à porta. O nosso texto bíblico para hoje está em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muitas vezes, meus irmãos, fomos ensinados que o cristão deve ser uma pessoa absolutamente passiva, que nunca sente raiva ou indignação. Mas a Bíblia não nos diz para não sentirmos ira. O apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. A própria raiva, como emoção pura, é uma reação natural diante da injustiça, da maldade ou do pecado. O próprio Jesus sentiu ira e virou as mesas dos cambistas no templo, como descreve o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 12 até 13. O pecado acontece, meus irmãos, na forma como reagimos a esse sentimento. A ira se torna um pecado quando ela deixa de ser uma indignação contra o erro e passa a ser um desejo de vingança, de destruição e orgulho ferido contra a pessoa. Outro perigo é o tempo de duração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Guardar a raiva, alimentá-la e dormir com ela cria uma raiz de amargura que contamina a alma. Sentir raiva por um momento é um humano. Permanecer nela, porém, e explosivo em agressividade é falta de domínio próprio. Então, vamos perguntar: existe mesmo ira santa no nosso dia a dia, ou nós frequentemente usamos esse termo para camuflar o nosso temperamento difícil, explosivo e carnal? Como solução, podemos dizer, para discernirmos com honestidade se o que sentimos é uma ira justa, uma ira santa, ou apenas o nosso orgulho ferido, clamando por espaço, a palavra de Deus nos oferece filtros práticos e muito acolhedores para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, avalie o alvo da sua ira. Olhe para onde o sentimento aponta. A verdadeira ira santa nasce do amor. Ela fica profundamente triste e indignada com a injustiça que o outro sofre, com o erro que destrói vidas e com o desrespeito ao que é sagrado. Se a sua raiva nasce porque você foi contrariado, ignorado ou teve a sua vaidade beliscada, não é ira santa, é apenas o nosso velho egoísmo. O apóstolo Tiago nos lembra com muita doçura em Tiago, capítulo 1, versículo 20, dizendo: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A indignação correta nos move a estender a mão para consertar o erro. A ira carnal nos move a apontar o dedo para destruir a pessoa. Em segundo lugar, pratique a pausa sagrada. O temperamento explosivo exige pressa e reage no grito. A maturidade espiritual, por outro lado, sabe respirar fundo. Quando sentir o sangue ferver, em vez de camuflar o momento dizendo: eu só estou defendendo o que é certo. Faça uma pausa que as Escrituras recomendam lá em Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o torna uma cidade. Antes de falar ou de digitar uma resposta, entregue esse calor ao Senhor em secreto e pergunte: Pai, será que isso é pelo Senhor ou por mim? Em terceiro lugar, troque a explosão pela expressão mansa. Muitas vezes achamos que para sermos firmes precisamos ser agressivos, mas Jesus, ao defender a verdade, nunca perdeu o domínio próprio. A solução para o temperamento difícil não é engolir a seco o que sente, o que gera amargura, mas é aprender a falar com verdade
e mansidão, como nos orienta Provérbios capítulo 15, versículo 1, dizendo: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você tem o direito de não concordar e de se posicionar contra, mas a graça de Deus, a graça te dá o poder de fazer isso sem perder a doçura. Então, como conclusão, meus irmãos, se ao refletir sobre tudo isso, você percebeu que em muitos dias a sua ira santa foi apenas falta de paciência ou um temperamento difícil, não se condene e não se desanime. Reconhecer isso não é um diagnóstico de fracasso espiritual, mas o primeiro e mais lindo passo para a cura. Deus conhece perfeitamente a nossa estrutura, entende a nossa bagagem de temperamento e não nos rejeita por causa das nossas falhas emocionais em construção. O Espírito Santo habita em você justamente para fazer o que você não consegue fazer sozinho, que é moldar o seu coração. Você não precisa usar máscaras teológicas ou inventar desculpas para os seus dias ruins. Vá ao Pai com total transparência. Termine o seu dia entregando as suas reações, o seu temperamento e as suas tensões nas mãos daquele que é manso e humilde de coração. Descanse na certeza de que a graça de Deus está trabalhando em você, suavizando os cantos ásperos da sua alma e te ensinando dia após dia a caminhar em paz, sobriedade e perfeito amor. A sua vida está nas mãos do melhor oleiro. Descanse, pois, no cuidado dele. Deus abençoe com essa palavra.